aqui. Você está acordada aí? Se der um sono, dá uma levantadinha no seu lugar, não tem problema nenhum. Fica, mas é muito importante que você esteja consciente durante todo o tempo que o Senhor quer falar. Amém? O sono nos atrapalha, à tarde é um pouco mais difícil. Só te dar uma dica, eu sei que está calor e a gente quer ficar abanando. Mas quanto mais você abana, mais calor você sente. Porque você se exercita. Então, quando você fica mais quietinha, o calor tende a passar. É só uma dica. Se você quiser continuar abanando aí, você é livre. Mas é só para dizer que a gente vai provocando mais calor e ele não vai embora nunca. Mas se você ficar mais quietinha, ele vai passar. Se coloque de pé aí no seu lugar, em nome de Jesus, para nós fazermos a leitura. Quero já cumprimentar a missionária Débora Guedes, presbítero Elton, o casal que nós tivemos o privilégio de conhecer em Palmas. Que Deus continue te abençoando. Que linda ver uma mulher tão jovem, tão linda, com tantas possibilidades, gastando seus dias servindo o reino. Que o Senhor possa te recompensar com aquilo que só Ele tem, a sua casa, os seus filhos, seus pais, o seu ministério, que tudo possa colher dessa semeadura linda que vocês têm feito no reino de Deus. E firma o golpe aí. Não é fácil não, mas pela graça a gente consegue, né? Deus te abençoe. E vai ser precioso estar com vocês logo mais em Palmas, se assim o Senhor nos permitir. Amém? Missionário Gersino, já deixei um beijo para todo mundo. Pastor João, ele foi embora? Ele está ali. Nós sentamos com ele para almoçar. E quando a gente saiu, eu disse a ele, falei, pastor, eu ficaria assim, dezenas de horas te ouvindo. Como esse homem exala a graça de Deus, o conhecimento e a sabedoria do alto. Minha irmã, sabedoria não é a mesma coisa que conhecimento. O conhecimento, ele está muito fácil na nossa geração. Você entra no Google, você coloca qualquer coisa lá e você conhece de qualquer coisa. Mas a sabedoria é a correta aplicação do conhecimento. Conhecimento qualquer um pode ter. Sabedoria é para poucos. Agora, a boa notícia é que Deus diz que aquele que necessita de sabedoria pode pedir a Ele que a todos Ele dá liberalmente. Ou seja, a única oração para a qual Deus nunca vai responder não é quando você pedir sabedoria. Porque a Bíblia diz que Deus dá liberalmente. E, nossa, como o pastor é sábio. Pastor, que inspiração o senhor é, que líder, que gestor, que administrador, que homem do céu. Deus continue guardando o senhor e a pastora Maria, em nome de Jesus. Abra sua Bíblia comigo. Na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo de número 12. Nós vamos conversar um pouquinho sobre a sua alma, as suas emoções. Paulo, quando escreve essa carta aos Romanos, deixa eu te contar o contexto para você entender. O povo de Roma, o povo que tinha formado a igreja de Roma, era um povo novo convertido. A maioria desse povo que recebeu essa carta tinha se convertido por ocasião do Pentecoste, que tinha acontecido em Atos dos Apóstolos. Então Paulo escreve essa carta para a igreja de Roma, porque ele tinha dois objetivos. Primeiro, ele queria chegar à Espanha para pregar o evangelho da cruz lá. E segundo, ele queria apresentar o Cristo e dizer como se vive a vida cristã para um povo que estava aprendendo a ser crente. Então Paulo tinha dois objetivos. Como ele queria chegar à Espanha para pregar o evangelho, o que não aconteceu, Paulo morre antes disso. Ele tinha dois objetivos com a igreja de Roma. Ele queria que a igreja de Roma fosse a mantenedora espiritual, ou seja, a que estaria orando por ele. Mas ele também queria que a igreja de Roma fosse a mantenedora financeira da ida dele à Espanha. Afinal de contas, igreja nenhuma que tem uma seriedade com o trabalho, com os dízimos e as ofertas, banca um missionário que não sabe o que ele prega. Então Paulo escreve toda a carta aos Romanos para mostrar para a igreja de Roma quem era o Cristo a quem ele servia, ao qual ele pregava. E ele queria chegar na Espanha para fazer isso. Então ele escreve essa carta para o povo de Roma, que era novo convertido. E aqui no capítulo 12, nos versos 1 e 2 que nós vamos ler, nós encontramos Paulo já encorajando a igreja de Roma. Depois de tantas coisas que ele fala, os teólogos afirmam que a carta aos Romanos é a cordilheira do Himalaia de toda a teologia paulina, ou seja, é o ponto mais alto de tudo que Paulo disse. E aqui no verso 12 ele começa falando sobre a necessidade de uma nova vida.
Minha irmã, o que Paulo está lembrando aqui é que é impossível se encontrar com Jesus e continuar a mesma pessoa. Hoje de manhã nós conversamos sobre ser marcada pela promessa, nós entendemos o que é isso. E agora eu quero te encorajar a entender comigo. Por quê? Às vezes nós não alcançamos essa vontade boa, perfeita e agradável de Deus, que é promessa da palavra dele para mim e para você. Romanos capítulo 12, versos 1 e 2 diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Paulo estava falando de corpo aqui porque era muito comum no povo romano, na igreja romana, os cultos com orgias sexuais oferecidos aos outros deuses. Então Paulo aqui está falando, eu quero rogar a vocês que vocês apresentem o seu corpo, porque ele está lembrando que Deus também veio para fazer uma mudança naquilo que se faz com o seu corpo, que é o vosso culto racional. O que Paulo está lembrando é que o evangelho de emoção não é o evangelho que agrada a Deus. Se você e eu formos viver um evangelho de emoção, a gente não adora a Deus quando a gente está triste, quando a gente não está vivendo certo. O que Paulo está dizendo é, olha, o evangelho que agrada é racional. Ou seja, eu adoro a Deus por quem Ele é e porque eu não consigo ficar sem Ele, e eu entendi isso. E aí no verso 2, então, ele diz: e não vos conformeis com este século, com esse tempo. A palavra conformar, a ideia é essa mesma, é entrar na forma. Quando você vai fazer um bolo na sua casa, se a forma está torta, o bolo sai torto. Se a forma está furada, o bolo vai sair furado. Então Paulo está dizendo, não entra na forma desse tempo, mas transformar. Ele está no presente contínuo. A ideia é que eu precisei transformar ontem, eu preciso transformar hoje. Eu vou continuar tendo que transformar amanhã, até que Jesus volte. Transformai-vos, continuidade. E esse verbo também está no imperativo, ou seja, na língua portuguesa, todas as vezes que o verbo está no imperativo, existe uma ideia de ordem. O que Paulo está dizendo é que precisa transformar, não é quem está passando problema, quem não nasceu num lar cristão, quem não fala em línguas, quem não tem vida consagrada. Transformar a mente é uma ordem para geral. E aí ele dá o resultado disso, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos orar? Senhor, mais uma vez queremos te bendizer nessa tarde. Render a ti a nossa adoração, a nossa gratidão. Senhor, te dar graças por tudo que o Senhor já fez aqui, por tudo que o Senhor irá fazer. Deus, queremos bendizer o teu nome, porque tu és a nossa motivação. Deus, tu és a nossa razão. Senhor, tu és aquilo que nos envolve. Tu és aquilo que faz o nosso coração pulsar. Obrigada, Senhor, pelo teu amor. Obrigada pela tua fidelidade. Deus, obrigada pela tua graça. Obrigada, Senhor. O nosso coração está cheio de gratidão. E é nessa segurança de um Deus bom que o Senhor é, que nós queremos te pedir que o Senhor continue falando conosco. Pai, o Senhor tem falado desde ontem, o Senhor tem falado através das canções, através de tantas coisas. Mas nessa hora, Deus, nós te pedimos, por amor de Jesus, que o Senhor continue falando conosco. Revela-te a nós, Senhor. Eu confesso mais uma vez a minha dependência completa do Senhor para ministrar essa palavra, que somente a voz do teu Espírito seja ouvida no nosso meio. Fala conosco, Pai. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, minha irmã. Eu ia até fazer um exercício, mas aí eu acho que a gente vai perder tempo. Então, se você tiver sono, fique de pé no seu lugarzinho, vai na janela um pouquinho. Mas não fica com sono, não dá umas perrengadas, não. Sabe por quê? Porque o único conteúdo que a gente tem como mudar é o conteúdo racional. É aquilo que eu entendo. O resto não dá. O resto é irracional. E só para você entender o tanto que já é complicado, mais de 70% dos nossos conteúdos estão nesse tal do inconsciente. Então, se eu não trago à tona aquilo que precisa ser transformado, eu não consigo receber da parte do Senhor. Outra coisa que eu quero te encorajar antes da gente começar é você desejar tudo que Deus tem para você nessa tarde. Você pode dizer amém? A diferença entre aquelas pessoas que Deus vai fazer uma obra instantânea, minha irmã, Deus, o Espírito Santo pode hoje fazer o que anos-luz de terapia não fazem.
A diferença entre quem recebe tudo de Deus e quem recebe mais ou menos, não está em Deus, porque Deus não tem filho preferido. Ele nos ama de forma igualitária. Aleluia. Ele nos ama igual. Mas existem alguns de nós que estão completamente disponíveis para receber o tudo dele. E outras estão preocupadas com calor, com lanche, com creme de cupuaçu, com ensaio depois, o que vai ter à noite. Aí o Senhor passa e você não viu. Então eu quero te encorajar a desejar o tudo de Deus. Falar, Senhor, eu já estou aqui mesmo, eu já deixei minha casa mesmo, eu já estou sentada aqui mesmo, já estou com sono mesmo. Então, Deus, fala comigo. Na tarde de hoje, em nome de Jesus. Eu quero ler, você não precisa abrir não, mas 2 textos que falam sobre essa questão da alma. Só para você entender, a Bíblia fala N vezes sobre a alma, mas só para você saber o quanto isso é severo. Lá no Salmo 42, por 3 vezes, o salmista faz o mesmo clamor, e ele fala assim, ó: por que estás abatido a minha alma, e por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da tua presença. 42:5 diz isso. Lá em 42:11, mais uma vez: por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei, ele é a salvação da minha face e o meu Deus. Para acabar de completar, lá em 1 Pedro 2:11, Pedro, num contexto de ensinar um povo que também era novo convertido, diz assim, ó: amados, peço-vos como peregrinos e forasteiros que sois, ou seja, como quem não é daqui, como quem tem a pátria celestial como norte, a vos absterdes, ou seja, abrir mão das concupiscências. Minha irmã, todas as vezes que você lê na Bíblia a palavra concupiscência, essa palavra significa desejo desenfreado por algo. A Bíblia fala que tem concupiscência dos olhos, tem concupiscência da carne, ou seja, um desejo desenfreado, algo que eu não controlo. Pedro aqui está dizendo: a vos absterdes das concupiscências da carne, que fazem guerra, outras traduções que militam, outras ainda que combatem contra a alma. Pedro está nos lembrando que existe uma guerra pela minha e pela sua alma, e essa guerra não para. Satanás sabe que ele não pode tocar no seu espírito, mas ele sabe que quando ele toca na sua alma, ele faz de você um zumbi espiritual. Então eu vou te explicar o que é alma, para que você entenda aonde Deus quer tratar com você nessa tarde. Nós somos seres trinos, nós somos corpo, alma e espírito. Quando você começa a andar com Jesus, no seu espírito acontece uma obra imediata. A Bíblia diz que tudo se faz novo. Essa obra é no espírito. Deus começa a falar com você, a se revelar a você. Ele te dá dons, ele começa a usar a sua vida. Enfim, essa obra é no espírito. No nosso corpo não acontece nada. Ninguém, porque começa a andar com Jesus, para de ter fome, sede, frio, calor. A gente tem as mesmas características. Se você comer, você vai engordar. Se você parar de comer, você vai emagrecer. Se você ficar num lugar quente, você vai ter calor. No corpo, nada muda depois que a gente começa a andar com Cristo. Mas e a alma? A sua alma é onde estão as suas emoções e as suas vontades. Todas elas. Então, dor, alegria, medo, raiva, angústia, decepção, traição, humilhação. Todo tipo de sentimento que você viveu. Ei! Desde que você estava na barriga da sua mãe. Pastor, regressão? Não. A palavra de Deus diz no Salmo 139, que Deus te viu a substância ainda informe, e Ele te teceu no ventre da sua mãe. Ali já havia uma alma vivente. Você que está grávida, mulher, tempo de gestação é o tempo em que primeiro se é absorvido as emoções do mundo externo. O bebê na barriga da mãe absorve o mundo externo através das emoções dela. É por isso que tem que ter cuidado com aquilo que a gente conversa. Então, a gente vai sendo formado desde então. E a sua alma acumulou, desde que você estava na barriga da sua mãe, as suas emoções. Junto com isso, ela acumula as vontades. Aquelas que você conseguiu realizar e aquelas que você não realizou. Para acabar de completar, eu te disse que no espírito a obra é imediata, no corpo não acontece nada, e na alma é processo. Você pode repetir comigo: processo? A alma precisa ser transformada, como diz o texto de Romanos, porque nela também não acontece nada depois que a gente se converte.
É por isso que tem gente que tem 10, 15, 30 anos de crente. Você olha e fala, gente, mas não é possível. Fulano tem tantos anos de crente e continua fofocando. Fulano tem tantos anos de crente e fala mal dos outros. Fulano tem tantos anos de crente, compra e não paga. Fulano tem tantos anos de crente. Por quê? Ei, o que está em jogo aqui não é o seu nível espiritual. É possível falar 10 mil idiomas de língua diferente, profetizar para os 4 cantos, fazer um negócio acontecer e rodar, escutar Deus no seu espírito, mas ter uma alma deformada. O problema disso é que sem a transformação da alma, não se alcança a vontade boa, perfeita e agradável de Deus. A condição para chegar lá é uma alma transformada. Deixa eu te explicar. Dentro da alma ainda tem 3 subdivisões. A alma é dividida em personalidade, caráter e temperamento. Rapidinho eu vou te dizer o que cada uma dessas significa. Vem comigo. É só para você entender onde Deus quer tratar com você. Personalidade é formada do 0 aos 7 anos. Você que é mãe de criança, do 0 aos 7 anos você está formando a personalidade do seu filho. Personalidade é resultado de 2 coisas: DNA e influência do meio. Onde você leva seu filho, com quem ele fica, quem educa ele, o que ele faz. A sua personalidade e a minha foram formadas até os 7 anos. Fecha-se o ciclo. A Bíblia chama isso de idade da razão. Até os 7 anos. Caráter é o que eu deixo as pessoas conhecerem da minha personalidade. O que eu estou te dizendo é que dá para fingir caráter. Dá para fingir que eu sou uma coisa e ser outra. Eu só mostro no meu caráter até o tanto que eu quero. É por isso que às vezes a gente convive com uma pessoa há 20 anos. De repente ela faz uma coisa que você fala, eu nunca pensei que fulano fosse capaz de fazer uma coisa dessas. Porque caráter, eu só mostro o que eu quero. Dá para maquiar caráter, dá para mascarar caráter. Dá para fingir que eu sou uma coisa e ser outra. Caráter dá para fingir. E temperamento? Temperamento você nasce com ele. Ai, pastor, eu sabia que a culpa não era minha, é de Deus então, né? Tem uns que falam assim. As ciências humanas dividiram o temperamento a título de estudo em 5 categorias: colérico, sanguíneo, fleumático, melancólico e supino, que é um novo, apareceu tem pouco tempo. O que eu estou te dizendo é que quando Deus te fez lá no ventre da sua mãe, Ele te deu um temperamento. Temperamento é aquilo que faz às vezes a gente falar assim: ah, pastor, eu sou assim mesmo, eu rodo a baiana porque minha avó rodava, minha mãe roda e eu rodo também. Pastor, eu rodo a baiana porque eu sou filho de baiano. Já viu que tem gente que põe a culpa até no lugar que nasceu? Não, eu tenho sangue quente porque eu nasci em tal lugar. Então, eu quero te dizer que Deus te deu um temperamento. Mas independente dele, quando você se encontra com a cruz, nunca mais é a mesma pessoa. Você aprende a moldar isso. Você que está falando, pastora, não, a gente vê isso na Bíblia várias vezes. Mas eu quero te lembrar da vida de Pedro. Pedro era um sanguíneo com colérico. Pedro era bombástico. Ele falava depois que ele pensava. Ele era exagerado. Ele tinha uma autoconfiança. Ele achava que ele era o melhor. Pedro não ficava em dúvida de nada. Pedro era exagerado que só ele. Certa vez Jesus chega e fala que vai lavar os pés dos discípulos. O que Pedro fala? O meu não. Jesus fala, Pedro, se eu não lavar, eu não tenho parte com você. O que ele fala? Então me lava inteiro. Exagerado. 4ª vigília da noite, os discípulos no meio do mar. Jesus vem andando sobre as águas. Minha irmã, era a 4ª vigília da noite. Era aproximadamente 3 da manhã. Porque a primeira vigília das 6 às 9, a segunda das 9 à meia-noite, a terceira da meia-noite às 3. 3 horas começava a 4ª vigília. Então era 3 da manhã, uma tempestade no mar. Onde era mais seguro? Dentro do barco ou fora dele? Dentro do barco. Mas Pedro, como não ficava na dúvida, viu Jesus andando sobre a água, falou o quê? Mestre, se for o Senhor mesmo, eu queria ir também. Pedro matava os nossos. Pedro com uma espada na mão, ele era um perigo. Cortou a orelha de Malco, lembra disso? Desde que o mundo é mundo, existe uma lei nas Forças Armadas. Se você estiver armado e sacar uma arma, é porque você tem que atirar. Porque se você sacar a arma, apontar para alguém e não atirar, se o outro estiver armado, ele te mata primeiro. Então os teólogos afirmam que Pedro não queria só cortar a orelha, ele queria matar Malco. Só que ele errou o alvo, e só a orelha que foi embora. Então Pedro era impulsivo. Pedro era perigo, emprestou a boca para o diabo. Chegou a falar para Jesus, Senhor, todo mundo pode te abandonar, eu? Nunca.
porque eu te amo mais do que todos eles. Foi o primeiro a dormir quando Jesus precisava dele no Getsêmani. Mas aí Pedro chega no fundo do poço do seu temperamento. Quando ele nega Jesus 3 vezes. E quando ele nega Jesus 3 vezes, é como se a ficha dele caísse. E no momento que a ficha de Pedro cai, ele entende que ele não era nada, que ele não podia nada. E naquele momento ele tem um encontro com a cruz. E aí Jesus então morre na cruz, ressuscita. E quando as mulheres veem Jesus ressuscitado, ele fala: vai, diz aos meus discípulos e a Pedro. Jesus faz uma chamada exclusiva para Pedro, porque ele sabia que naquele tempo Pedro já estava abatido, estava se achando nada, a ficha dele tinha caído. Mas Pedro se encontra com Cristo. E o seu temperamento é totalmente moldado. Pedro passa a escutar de Jesus assim: Pedro, aleluia, Pedro, tu és pedra, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Ei, Pedro foi tão transformado que, veja bem, era o mesmo temperamento, ele continuava ousado, líder, tanto que ele prega em Pentecostes, milhares se convertem. A sombra dele curava, a Bíblia diz. E ele foi o primeiro apóstolo a pregar tanto para os judeus quanto para os gentios. Ou seja, foi ele que saiu fora do arraial de Israel para falar do Evangelho de Deus. Eu contei a história de Pedro para te dizer que é impossível ter um encontro com Cristo e não ter o seu temperamento moldado. É impossível se encontrar com Jesus e continuar nutrindo as mesmas arrogâncias, os mesmos estouros, o mesmo ímpeto mundano. Não tem como. Então vem comigo. Nós somos corpo, alma e espírito. No espírito uma obra imediata. No corpo nada muda e na alma é processo. Até Jesus voltar, ninguém nunca está pronto. A alma é o lugar onde estão as suas vontades, as suas emoções. E dentro dela tem personalidade que não muda, tem temperamento que é moldado. Então na tarde de hoje Deus quer tratar com o seu caráter. Você pode dizer amém? Minha irmã, Deus está mais interessado no seu caráter do que Ele está no seu carisma. Vida com Deus vem antes de trabalho para Deus. É por isso que, se eu não tenho uma alma renovada, eu não atraio as pessoas para Cristo. A igreja precisa atrair pela diferença e não pela igualdade. O que chama a atenção das pessoas para quererem o nosso Cristo é uma vida diferente. É um caráter transformado. Ei, eu não estou falando de perfeição, mas eu estou falando de aperfeiçoamento. De ser hoje melhor do que eu fui ontem. De ser amanhã melhor do que eu fui hoje. E aí eu quero te convidar a começar essa viagem dentro de você. Porque só você e Deus sabem o que você já viveu. Quem sabe você tenha vivido coisas que seu marido nem imagina. Quem sabe você tenha segredos e feridas que você não quer nem lembrar. Quem sabe você tenha vivido traumas que te marcaram por inteiro. E quando você olha para dentro de você, você prefere fingir que eles não aconteceram. Que eles não estão aí. Eu quero te dizer, Carl Rogers, um psicólogo muito importante, ele disse certa vez que a vida plena é um processo e não um estado de ser. Sabe quando a pessoa coloca lá no Instagram, plena, suave na nave? Ei, a plenitude é processo. Ela não é levada por momentos. E é por isso que eu quero te convidar a fazer uma viagem dentro da sua alma a partir de agora. Entrar onde só você e Deus sabem. É aquele lugar que a melhor amiga não conhece, que o marido não sabe. É aquele lugar que sua mãe não imagina. É aquilo que nós temos dentro de nós. Lembrando a você que existe uma milícia pela sua alma. Satanás sabe que não tocando no seu espírito, mas tocando na sua alma, além de te fazer um péssimo testemunho para o evangelho, ele te faz um zumbi. Sabe zumbi? The Walking Dead. Já assistiu The Walking Dead? Uma série que mostra um monte de zumbi. E os zumbis são criaturas assustadoras. Satanás sabe que quando ele intoxica a minha e a sua alma, e nós vamos sendo intoxicadas ao longo da nossa história. Tóxico é tudo aquilo que tem poder para te destruir ou até te matar. Sabe quando você passa em frente ao hospital e está escrito cuidado, lixo tóxico, com o símbolo de uma caveira e um X? O objetivo do diabo ao longo da nossa história é nos intoxicar na alma, através de palavras, através de pensamentos
e através de pessoas. Quem sabe você está aqui hoje, sabe que é marcada pela promessa, mas tem anos que não sabe o que é dormir uma noite toda. Você tem pensamentos intoxicados, a mente não para. Tomou um nome para isso agora, SPA, Síndrome do Pensamento Acelerado. Uma doença nova, que traz a ideia de pensamentos que não param. Pessoas que não conseguem descansar a mente, porque estão com pensamentos tóxicos. Às vezes nós somos intoxicados por palavras. Quem sabe você está aqui hoje, você viveu a vida inteira ouvindo da sua mãe, da sua tia, da sua avó: ah, você nunca vai prestar para nada. Seu casamento vai ser uma droga igual ao meu. Nada que você faz dá certo. E você foi absorvendo isso. Ei, você que é mãe, em nome de Jesus, entenda algo. Há na sua vida autoridade para declarar bênção e maldição sobre a vida do seu filho. E sabe qual é o maior problema? A gente precisa lembrar de quem é o nosso Deus. Satanás, ele não tem o poder de ler a sua mente, não tem. Mas ele, a partir do momento que você fala, ele conhece o que você pensa. Muitas de nós fomos marcadas por coisas que a gente ouviu da mãe. E até hoje, você é adulta, você ouviu criança. Mas quando você ouviu, Satanás começou a trabalhar na sua mente. E até hoje acontece qualquer coisa, você fala: lembra que a sua mãe mesmo falou que você não ia dar nada? Lembra que fulano falou que não ia dar certo? Palavras tóxicas. Mães, cuidado com aquilo que você libera sobre a vida do seu filho. Cuidado com aquilo que você declara que ele é. Sabe, desde quando a minha ficha caiu sobre isso, tem coisa que eu não falo nem pro meu marido. Eu fico orando para Deus revelar para ele. Com medo de eu falar, o diabo ouvir e misturar. Falo: Deus, fala com ele lá para mim, Senhor, que eu não estou querendo falar. Ou então eu falo: Satanás, você está proibido. Em nome de Jesus, eu ouvi essa conversa. Talvez você está aqui hoje, você é fruto de palavras tóxicas. Palavras tóxicas infiltram na nossa alma, nos intoxicam e nos paralisam. Outra coisa que é tóxica na nossa vida e que vem sendo levada ao longo da história são relacionamentos. Todos nós, alguma vez na vida, já nos envolvemos com pessoas tóxicas. Gente que entrou na nossa vida, deu uma bagunçada e saiu. Ou talvez você tenha pessoas tóxicas hoje aí, na sua história. Eu não sei. Mas eu quero te chamar a vir comigo, entendendo aonde é a obra que Deus quer fazer. Eu não estou falando do seu espírito. Talvez você pode ser a pessoa mais espiritual da igreja, que mais tenha dons, a mais usada pelo Eterno. Mas eu estou falando de alma. Alma é processo, ninguém está pronto. É transformação diária para experimentar a vontade boa, perfeita e agradável de Deus. Então vem comigo entendendo aonde é que o Senhor quer tratar com você. Por causa do nosso tempo, eu vou falar com você pelo menos de 5 feridas emocionais. Dentro dessas 5, a gente engloba quase todas as outras. Talvez eu não possa citar exatamente o que você sente, mas vai estar dentro de uma dessas 5 que eu vou falar. Elas estão dentro da alma, são formas tóxicas de envolver o nosso ser, e pior do que isso, pastora, como que eu sei que eu vivi isso? Tem coisa que a gente não lembra, está no inconsciente. Mas eu consigo identificar que eu tenho essa ferida por causa do comportamento inadequado que eu desenvolvi. Então, às vezes, você vai olhar para uma coisa e falar: gente, é por isso que eu faço isso. É por isso que eu sou desse jeito. Aconteceu algo, e o Espírito Santo, em nome de Jesus, nessa tarde, vai curar você daquilo que te feriu. A palavra de Deus diz que o Deus que fez a ferida é o Deus que sara a ferida. É o Deus que fecha a ferida. Então nós vamos identificar as feridas a partir dos comportamentos que nós temos, que comprovam que houve ferida ali. Não, pastor, eu nasci numa ótima família, sou crente desde que eu nasci, nunca tive problema, acho que eu não tenho ferido não, minha irmã. Mesmo que você seja assim, resolvidona, a transformação da mente é uma ordem para você. Não tem opção. Primeiro lugar, a primeira ferida que eu quero conversar com você, que é preciso ser curada, se eu quero viver um processo de renovação da mente, para chegar na vontade boa, perfeita e agradável de Deus, é a ferida da rejeição. A rejeição, ela alcança praticamente todas as áreas da nossa vida. Você pode ter sido rejeitada desde a gravidez da sua mãe, ter ouvido a vida inteira: não, eu não queria mais filho, você veio, Desde um marido que te rejeita, um patrão que te manda embora, alguém que entrou na sua vida te rejeitou depois.
Pessoas que sofreram rejeição desenvolvem a máscara do escapista. Diz comigo, escapismo. Pessoas escapistas tentam fugir das situações, se sentem inseguros. É gente que não olha nos olhos, é gente que não se relaciona com profundidade, é gente que nunca consegue compartilhar verdadeiramente a vida, porque o medo é tão grande de ser rejeitado de novo. Então essa pessoa não se relaciona. Sabe gente que você sente que tem uma barreira? Você sente que ela nunca é ela, e ela não fala. Então são pessoas escapistas, são pessoas que fogem de confrontos. Confronto que eu falo é de situação que resolve. De olhar nos olhos, sentar e falar, vamos resolver? Pessoas que sofreram rejeição não dão conta de resolver nada. E vão deixando coisas abertas na vida toda. A psicologia chama isso de fechar gestalt. A ideia é que para entrar no novo ciclo, eu preciso fechar o primeiro. Algumas de nós vão deixando coisas abertas a vida toda. Uma situação que você não resolveu com uma amiga, um parente que você não perdoou e mudou, e vai bagunçando, porque é escapista. A ideia de entrar no confronto não dá conta. Pessoas que foram rejeitadas têm uma característica que é marcante. São pessoas que não dão conta de ser contrariadas. Se algo contrariar ela, esquece. Ela roda a baiana, ela emburra, ela vai embora, ela não volta. Pessoas que foram rejeitadas não suportam a ideia de ser contrariado. Qualquer coisa que falar dela parece que é uma crítica, a mente fica perturbada. E o curioso é que essas pessoas que não aceitam serem contrariadas são absolutamente críticas. Um dos maiores sinais da rejeição na vida de alguém é que esse indivíduo é crítico. Sabe gente que critica tudo o tempo todo? Nada tá bom. Eu quero te lembrar que geralmente a gente critica nos outros o que a gente tem em nós mesmos não conseguimos enxergar. Sabe gente que reclama de tudo? Tá calor, reclama. Tá sol, reclama. Tá frio, reclama. Tá quente, reclama. Tá alto o som, reclama. Tá baixo o som, reclama. Canta muito, reclama. Canta pouco, reclama. O salário aumenta, reclama. O salário diminui, reclama. Tem gente que reclama até quando o salário aumenta. Tá tão acostumado com uma vida de crítica. Critica o tempo todo. Critica. Às vezes você acha que isso é bonito, que você desenvolveu assim, ou que você é melhor que o outro. Mas eu quero te dizer que isso é sinal de ferida na alma. Carl Jung diz que tudo que nos irrita nos outros pode nos levar a um pleno conhecimento de nós mesmos. Comece a pensar, por que fulano me irrita, hein? Já viu gente que fala, meu santo não bateu com o do fulano, não sei o que é, engoli. Todo excesso esconde uma falta. Todo excesso esconde uma falta. Pessoas que sofreram ferida de rejeição são pessoas que, além de desenvolver um comportamento escapista, além de não suportarem ser contrariadas, são pessoas que geralmente criticam tudo e todos o tempo todo. Ei, eu quero falar agora, só abrir um parênteses aqui, para você que é mãe de adolescente. Nós temos vivido uma das maiores crises da história com os nossos adolescentes. Para começar, a adolescência é um período novo. Só desde quando eu fiz faculdade para cá, o período de início da adolescência já mudou 3 vezes. Nem as ciências humanas sabem o que é isso. A palavra adolescente é uma palavra nova. Ela existe há pouco mais de 100 anos. Então, não se sabe direito o que é isso. Hoje, a única coisa que é batido o martelo sobre o que é a adolescência é que é uma fase compreendida entre uma maturidade física, biológica, ou seja, o corpo do indivíduo está pronto até para ter filho, se ele quiser. Mas uma imaturidade emocional. O período da adolescência é novo, você deve se lembrar. Há pouco mais de 50 anos atrás, saía-se da infância para a vida adulta. As mulheres se casavam com 13, 14 anos. Os meninos saíam de casas muito novos. E não tinha esse tempo para ter crise. Porque já de menina começava a cozinhar, enfim, ter filho. Mas então a adolescência tem sido esse período que é compreendido entre a maturidade biológica e a imaturidade emocional. O suicídio é hoje a maior causa de morte de adolescentes no mundo. Na verdade, ela é a segunda maior causa, mas ela só perde
para morte natural. Ou seja, tem uma família viajando de carro, o carro bate, morre todo mundo, morre adolescente também. Então o suicídio é a primeira maior causa de morte de adolescentes no mundo. Só em Goiânia, Goiás tem a maior média de suicídio nacional. A média do Brasil é 5,6 para cada 100 mil habitantes. A média de Goiás é 6,2 para cada 100 mil habitantes. Lá em Goiás está uma onda de suicídio de adolescentes assustadora. São meninos filhos de boas famílias, meninos que têm tudo e que cometem esse suicídio. Você que é mãe, cuidado. Meu esposo perdeu um amigo dele perdeu um filho de 14 anos. Com suicídio, tem 1 ano agora. O menino chegou em casa e falou assim para a mãe: mãe, me dá um motivo pelo qual vale a pena viver. E a mãe achou que o menino estava brincando. Falou: menino, eu estou ocupada demais, pelo amor de Deus. Depois eu converso com você. No outro dia pela manhã, o pai é um oficial da polícia militar. Tinha uma arma em casa. O menino acordou como quem ia para a escola às 6 horas. Pegou a arma do pai. Entrou no banheiro da casa. Postou uma foto no perfil dele do Instagram, com a pistola na mão, sentado na privada, escreveu embaixo: desculpa, deu um tiro na boca. O que eu estou te dizendo é que a rejeição é algo que se materializa em forma de situações que a gente não controla mais. Você que é mãe de adolescente, quem sabe você tenha dificuldade de entrar na vida do seu filho, ele entra, fecha a porta do quarto. Se você tem essa dificuldade, se você não teve pontes traçadas na infância, você precisa de um milagre de Deus. A nossa geração de mulheres, ela tem terceirizado a maternidade. Eu quero ter filho, mas não quero ser mãe. Eu terceirizo, eu dou para minha sogra, para minha mãe, para o meu tio, para a escola, para a igreja, enfim. Depois eu venho só dar uma olhada como é que tá, porque eu preciso trabalhar. Não estou falando contra você, não, porque é você quem sabe da sua realidade. Mas eu estou dizendo que é praticamente impossível. Precisa de milagre. Quem não construiu pontes na infância, construí-las na adolescência. Porque na infância, o seu filho é moldado pela verdade da família. Vou te dar um exemplo. Sua filha chega em casa e fala: nossa, mamãe, meu coleguinha da escola falou que eu sou feia. Aí você fala: não, filha, você é linda. Você é a mais linda do mundo, você parece a Cinderela. Você é tão linda, ninguém é tão linda como você. Na infância funciona. A criança fala: nossa, é mesmo, minha mãe falou que eu sou linda. Na adolescência, não mais. Na adolescência, a rejeição chega pelos de fora. E os de dentro não conseguem transformar isso, se ele não construiu isso na infância. Se o meu filho adolescente não ouviu as palavras que ele tinha que ouvir quando ele era criança, hoje aquilo que eu falo não funciona para ele, porque a identidade dele vai sendo formada de acordo com os grupos que ele tem fora. Só mais uma coisa sobre a adolescência, para você entender a seriedade desse negócio de rejeição. A adolescência é como uma espécie de fase da ausência da carapaça da lagosta. A lagosta, aquele bicho que custa caro para comer, que mora no mar, ela tem uma carapaça alaranjada. E uma vez na vida da lagosta, aquela carapaça é trocada. Ela fica sem a carapaça por um período. E sem a carapaça, ela fica completamente desprotegida. A adolescência é como se fosse essa carapaça. Nem tem a proteção da infância, o cuidado da família com a infância. E nem tem a maturidade da vida adulta. Cuidado. Não deixe o seu filho adolescente se sentir rejeitado. Quem sabe você é hoje aqui, uma mulher com feridas, porque foi rejeitada nessa fase. Porque não teve quem te apoiasse, com quem contar. Porque não ouviu palavras que aceitavam aquilo que você é. Eu não estou dizendo para você aceitar o que seu filho faz de errado. Não, pelo contrário. Mãe, interfira na vida do seu filho. É nosso dever. Agora, rejeitá-lo por um padrão é altamente adoecedor. Enfim, a primeira ferida que eu queria que você olhasse para dentro de você e identificasse é a ferida da rejeição. Pessoas rejeitadas não suportam ser contrariadas. Pessoas rejeitadas criam a máscara do escapismo. Pessoas rejeitadas são altamente críticas. Mas eu quero te dizer que a palavra de Deus nos lembra. Deus disse que aquele que vem a mim, eu jamais o lançarei fora. Aquele que te fez, que te conhece, que te ama, jamais te rejeita.
Rei, Deus não resiste a um coração quebrantado. É por isso que Ele é poderoso para sarar toda ferida de rejeição, porque Ele te aceita, Ele te recebe, Ele faz novas todas as coisas. Segunda ferida que eu quero te convidar a olhar para dentro de você, para ver se tem alguma coisa aí precisando ser transformada, para você chegar na vontade boa, perfeita e agradável de Deus, é a ferida do abandono. Jean Paul Sartre faz a seguinte pergunta: o que você fez daquilo que te fizeram? Essa pergunta é muito pertinente, porque o lugar de vítima geralmente é o mais confortável. Eu atendi quase 12 anos o consultório. Nunca chegou alguém no meu consultório para falar assim: ah, doutor, eu estou aqui porque o problema da minha família sou eu. Eu estou aqui porque eu sou o problema do meu casamento. Eu estou aqui porque eu sou o problema do meu pai. Não, é sempre o contrário. Sabe por que eu vim aqui? Porque meu pai fez isso. Sabe por que eu estou aqui? Porque meu marido, minha mulher. E é uma terceirização de responsabilidade. Ei, minha irmã, quando eu começo a viver a vida cristã, eu entendo que o Senhor me chama para ser protagonista, porque Ele me fez promessas, Ele me deu identidade de filho, e não cabe na vida de crente papel de coitadinho. O abandono é uma ferida séria, mas que eu posso decidir olhar para ela e falar: não quero mais viver com esse estigma de coitadinho, de abandonado, de pessoas que foram abandonadas. Tem uma característica muito clara, que é a máscara do dependente. Sabe, gente que não compra um shampoo se não tiver com alguém? É gente carente de atenção. É gente que, se você não responde a mensagem do WhatsApp, se tiver online, ela nunca mais conversa com você. É gente carente, o tempo todo, grudada, dependente. O medo de ficar sozinha é tão grande, o medo da pessoa ir embora. A ferida do abandono dói tanto. As ciências humanas dizem que o ser humano nasce com 3 vazios: o vazio de pai, o vazio de mãe e o vazio de Deus. Pessoas que foram abandonadas, principalmente por quem devia cuidar. Se a sua mãe te abandonou, se o seu pai foi embora e nunca mais voltou, provavelmente você ficou com um buraco na alma, que só o encontro com a cruz é competente para tampar. A ferida do abandono cria pessoas hipocondríacas. Você sabe o que é hipocondria? Hã? Não. Hipocondria é mania de doença. É gente que hoje está com dor no dedo, amanhã no pé, hoje na unha, amanhã no cabelo, depois no cílio, depois no umbigo. Nunca está bem. Sabe gente que gosta de falar que está no vale sempre? Ou se está no vale, está no deserto. Não está no vale, está no deserto. Hipocondria é mania de doença. Nós vivemos a época das doenças psicossomáticas, ou seja, a mente dá uma ordem para o corpo ficar doente. Aí você faz um monte de exame, o médico olha para você e fala assim: então, moça, você não anda meio nervosa, estressada? Você não tem nada, vou te passar um calmante aqui. Porque são psicossomáticas. Ei, minha irmã, o seu corpo é extremamente inteligente. Ele vai reagir à carga emocional que você coloca nele. Então ele transforma isso em doença, porque ele vai ter que jogar para fora. Pessoas que viveram abandono são pessoas altamente passíveis de doença. As criadas pela cabeça e aquelas que o próprio corpo transformou em doença. O abandono é tão sério, vou te dar um exemplo. Vamos supor que uma mulher tem um marido muito ruim, muito ruim, muito ruim. Como Nabal. A Bíblia diz que Abigail era casada com Nabal. E a Bíblia diz que Nabal era um homem rude e mau. Um homem ruim. Mas quando a mulher fica doente, o homem vira uma seda. Fica bonzinho, leva café na cama, fala que ama. Só trata bem. Essa mulher vai querer sarar, sim ou não? Pra que sarar? Eu não estou dizendo que não tem doença doença. Mas o corpo é tão inteligente que a mente manda uma ordem para ele: vai continuando doente aí que está dando certo. O homem está bom. Pessoas que foram abandonadas geralmente são hipocondríacas. É gente que vai sempre falar a frase do tipo: nossa, eu não suporto isso. Nossa, eu não aguento, nunca mais eu quero fazer tal coisa. Isso é ferida de abandono, minha irmã. Pessoas que viveram um abandono também gostam de perguntar: mas por que isso? Por que comigo?
Por que aconteceu desse jeito? Porque nessa hora, são pessoas que têm muito medo da solidão. Outra característica do abandonado é porque essa pessoa vai pedir conselho como forma de dominação. Vou te dar um exemplo. Você chega em mim e fala assim: Sara, eu estou namorando um rapaz e ele não é crente. O que você acha que eu faço? Aí eu vou te falar assim: olha, a Bíblia diz que não existe comunhão entre luz e trevas. Termina com o rapaz. E aí você vai lá e termina. E aí o negócio dá ruim. Aí você vira para mim e fala assim: tá vendo? Eu terminei porque você mandou e deu tudo errado. Quer dizer, você não queria o meu conselho, entendendo que aquilo que eu vou dizer era uma diretriz de Deus para a sua vida. Você queria o meu conselho para me amarrar a você. Pior do que você escutar de alguém assim: eu fiz o que você falou e deu tudo errado. Pessoas que foram feridas pelo abandono são pessoas que pedem conselho para jogar na cara depois. Às vezes você acha que isso é uma coisa sua, mas isso fala de uma alma adoecida. E isso não é mudado quando você se converte. Se fosse assim, seria simples demais. Isso exige uma disponibilidade de você para ter sua alma transformada. Deus é tão lindo que a palavra de Deus nos diz que ainda que uma mãe se esqueça do filho que ainda mama. Ei, você não entende o que a Bíblia está dizendo aqui. O que a Bíblia está dizendo é que ainda que algo tão improvável aconteça, que é uma mãe se esquecer de um filho que está mamando. Amamentou, você sabe disso. É impossível esquecer que o filho está mamando, porque da hora do menino mamar, o peito incha, o leite vaza, dói. E se você não der mamar, você vai dar mastite. Mas a Bíblia diz ainda que algo tão improvável aconteça. Eu, todavia, não me esquecerei de ti, diz o Senhor. Quando eu começo a andar com o Senhor, eu tenho a minha mente renovada, porque eu entendo que o Deus que me ama não me abandona. Quem sabe você tenha tido uma excelente família, um ótimo pai, não tenha vivido abandonos. Mas eu quero te dizer que nem mesmo o melhor dos pais pode suprir a lacuna que você e eu precisamos para preencher a nossa alma, que só pode ser encontrada no Senhor. Rejeição, abandono. Terceira ferida que eu quero te convidar a andar dentro de você aí, ver se tem dentro de você, é a ofensa. John Bevere, um autor muito bacana, ele escreveu 2 livros que, na minha opinião, você não pode morrer sem ler. O primeiro é A Recompensa da Honra, e o segundo é A Isca de Satanás. No livro A Isca de Satanás, John Bevere vai falar das armadilhas que Satanás arma para nos paralisar. Nada é tão paralisador quanto uma pessoa que se sente ofendida. Porque ela começa a ser ferida no seu senso de justiça. A ideia é: eu não merecia, é muito injusto, não foi isso que eu fiz, a pessoa não entendeu. E aí a pessoa começa a cantar aquelas músicas de justiça, sabe? Aquelas músicas de vingança, e acha que é lindo. Quem te viu passar na prova, vai ver você na bênção, vai arrepender, umas músicas de vingança, que contraria a verdade do evangelho, minha irmã. O evangelho não é um evangelho de vingança, não é bonito ver o outro cair para eu subir, não é. Isso não procede de Deus. É por isso que a ofensa é uma isca de Satanás. Sabe isca que você põe para peixe e ele come e morre pela boca? John Bevere fala que a ofensa é como uma isca de Satanás, porque a ofensa tira a sua liberdade, a ofensa impede a sua transformação. Ofensa em grego é escândalon, a palavra significa indignação, revolta. A tradução melhor seria fazer alguém tropeçar, conduzir alguém a pecar. É por isso que Pedro fala que há uma milícia pela sua alma, uma luta. Satanás não desiste da sua alma, ele quer tocar suas emoções. E aí ele faz você potencializar a ofensa. Ah, mas eu nunca escutei algo assim, pastor, eu nunca vou esquecer. Tem gente que acha lindo falar. Não esqueço que eu vivi no dia 10 de outubro de 1978. Eu estava sentada naquela... Ei! A palavra de Deus nos diz que basta ao dia o seu mal. Entenda isso. Tem um mal de Deus, tem um mal para você amanhã e para mim também. Tem um mal para mim e para você hoje.
Sabe por que que a nossa alma fica intoxicada? Porque a gente vai acumulando males. Tem gente que traz males de 10 anos atrás. A Bíblia diz que o sol não se deve se pôr sobre a nossa ira. Tudo que você e eu precisamos para viver uma vida eficaz, Deus deixou escrito. Sabe qual é o nosso desafio? Não é conhecer mais e mais e mais e mais. É aplicar o que a gente já sabe. Há quanto tempo você acumula males, mulher? Quais são as feridas da alma que você faz questão de não esquecer? Qual é aquilo? Tem gente que parece que cultiva aquela doença, vive uma vida magoada. John Bevere fala no livro dele que não liberar perdão é negar a graça que você vive e o sacrifício que Jesus fez por você. Sabe, a ofensa, ela traz a mágoa. E sabe qual a maior gravidade da mágoa? Se você for entender a palavra mágoa, se você dividir ela ao meio, você vai encontrar a definição de má água. A ideia é de uma água que não serve para beber. Há muitos anos atrás eu fiz uma missão no Piauí. A missão chamava Piauí, a África é aqui. E eu me lembro que Deus me deu uma graça, minha irmã. É uma graça de Deus mesmo. Eu posso comer o que eu quiser. Meu estômago não dá ruim. Se eu comer uma comida e eu passar mal, as outras pessoas que comeram morreram, certeza. Meu estômago é de elefante. Deus me deu essa graça. E nós estávamos no Piauí e a gente chegava nas casas dos irmãos muito simples. E eles traziam sucos para a gente, feito com frutas de lá. Mas muitas cidades no Piauí, hoje já melhorou muito, mas na época, muitas não tinham o esgoto a céu aberto, a água não era tratada. E aí, a nossa missão não tinha levado o que hoje as missões que vão para o Piauí levam, que são gradados e engradados de água potável nas garrafas. E eu me lembro que os nossos missionários começaram a passar mal. Tomavam sucos e muitos deles passaram mais da metade da missão nos hospitais. Porque tiveram um negócio no estômago, como é que chama? Uma infecção por causa da má água. A má água é aquilo que tem poder até para te matar. A mágoa faz isso comigo e com você. Mas sabe o que é o mais grave? É que a mágoa é o contrário daquilo que Jesus veio fazer por mim, por você, e daquilo que Ele disse que Ele é. Lembra quando Ele encontra com a mulher no poço de Samaria, com a samaritana, e Ele vira para ela e fala: eu sou a água da vida. Aquele que beber de mim nunca mais terá sede. Oh, minha irmã, quando eu estou impregnado na mágoa, quando eu estou magoado, tem gente que cria raiz de amargura. A amargura, ela é como uma raiz, a Bíblia diz. Porque ela vai criando lugares para baixo, ela vai crescendo para baixo e te impede de crescer para cima. Em nome de Jesus, Deus quer que você libere perdão nessa tarde. Shakespeare fala que não perdoar é como beber veneno e esperar que o outro morra. Você prende o outro no mundo espiritual. Quando você vai dormir, é a última pessoa que você esquece. Quando você acorda, é a primeira que você lembra. Oh, querido, a ferida da ofensa é uma isca de Satanás, porque ela nos paralisa. Quando a pessoa que te ofendeu chega no culto, o culto perde a graça. Você esquece que o culto é para Deus. Você fica remoendo, você dá tanto ódio, você manda um WhatsApp para sua amiga que sabe. E vai virando aquele rolo. A ofensa é uma isca. E eu quero te lembrar que perdão não é sentimento. Tem gente que fala: pastora, quando eu senti, eu perdoo. Esquece, não vai sentir nunca. Perdão é decisão. Eu decido perdoar. E o Senhor faz o resto. Pastor, eu tenho que conviver com quem eu perdoo. Minha irmã, perdão também não é amnésia. Perdão não é fingir que não aconteceu, não é. Me dá um exemplo, pastor, eu posso te dar. Faz de conta que eu te emprestei R$100. Você falou: Sara, me empresta R$100, eu te pago em julho. Aí eu te empresto. Chega julho, nada. Agosto, nada. Setembro, nada. Não fala, não manda uma mensagem, não avisa. Eu decido te perdoar. Tirei a ação. Não faço mais conta desses R$100. Tudo bem, perdoei. Esqueci. Mas aí chega janeiro de 2019. Você me liga: Sara, você pode me emprestar R$100? Eu perdoei aquele 100, mas eu não. Perdoar não é fingir de bobo, não.
Perdoar é não prender o indivíduo no mundo espiritual mais. O beneficiado do perdão é só quem perdoa. O Senhor quer que você libere perdão e perdoe, querido. Em nome de Jesus. Isso te livra de não alcançar a vontade boa, perfeita e agradável de Deus. A nossa alma nos amarra. É por isso que Satanás fica lutando por ela. Porque ele sabe que quando você se vê livre das amarras da sua alma, ou pelo menos está exercendo o processo de transformação, o poder de Deus é operado na sua fraqueza. Você pode dizer como Paulo, quando estou fraco, aí então estou forte. Quarta ferida que eu quero falar com você, eu falei sobre rejeição, sobre abandono, sobre ofensa. A quarta que eu quero falar com você e que dói muito é a ferida da humilhação. Pessoas que já foram humilhadas desenvolvem a máscara do masoquismo. Você sabe o que é masoquismo? É gente que gosta de sentir dor. Pessoas que foram humilhadas têm uma característica muito peculiar que você identifica facinho que essa pessoa já sofreu uma humilhação. É gente extremamente generoso. É gente que gosta de ajudar os outros o tempo todo. É gente que deixa de fazer para ele para fazer para o outro. A ferida está tão grande da humilhação que ele quer dar o melhor dele na intenção de nunca mais viver aquela dor que ele viveu da humilhação. É gente que quer agradar, é gente que tem dificuldade de falar não. Minha irmã, a Bíblia diz que o nosso sim é sim, o nosso não? Não. Quem não sabe falar não, cria problema. Quem não sabe falar não, marca 3 compromissos no mesmo dia. Liga a sua amiga e fala, você pode 4 horas. Ah, vou. Passa um pouquinho, seu marido te liga. Ó, nós vamos ter que ir no cartório assinar um documento. Que hora? 4, tá. Passa um pouquinho, liga a escola do filho. Ó, tem reunião do seu filho. Que hora? 4, tá bom. E aí a dificuldade de falar não te colocou num problema. Por falta de se posicionar. Pessoas que sofreram humilhação têm uma necessidade tão grande de serem aceitas que acabam se enrolando na vida. Sabe gente que vai depois você fica como enrolado, você fica como mentirosa, e você não entende por quê. A necessidade de ser aceita é uma característica de quem já foi humilhado e que doeu muito. Gente que já foi humilhada, no discurso dessa pessoa tem um monte de diminutivo. Por exemplo, você tem um minutinho para mim? Eu queria dar só uma palavrinha. Eu posso falar só uma coisinha? Até no jeito de falar. A humilhação está declarada. Porque ser humilhado dói. Ser humilhado por um patrão, por um irmão, por um tio, por um pai. Dói. Dentro da humilhação eu quero falar de uma coisa que está sendo assustadoramente grande dentro das nossas igrejas e que está ligada com a humilhação por causa da culpa. Eu estou falando do abuso. Tanto abuso psicológico e emocional, quanto abusos sexuais. Pessoas que na infância, na adolescência, tiveram casos de abuso físico. Quem devia cuidar de você te tocou como não devia. E imputou em você uma culpa adoecedora. O abuso coloca a culpa no abusado. E a pessoa nutre a ideia de que ela está suja, ou de que ela fez algo para o outro tocá-la. É por isso que não é raro nas situações de abuso. A narrativa das mulheres é sempre a mesma. Pastor, eu entrei debaixo do chuveiro, eu esfreguei a bucha em mim. E eu me sentia tão suja. Porque o abuso traz uma culpa imputada como humilhação. A ideia é que eu não tinha o que fazer. Geralmente o abusador impregna algo que a pessoa não tem como fugir. Se você contar, eu mato a sua mãe. Se você contar, ninguém vai acreditar em você, porque você não vale nada. Se você falar, eu mato fulano. E aquilo vai gerando uma culpa. Pessoas abusadas impregnam uma ferida de humilhação tão grande. E eu tenho andado assustada com a quantidade de casos de abuso que nós temos tido de tratar dentro das nossas igrejas. Ei, minha irmã, Deus quer tirar a marca do abuso e da culpa da sua história. Mulheres abusadas não rompem, não alcançam a vontade boa, perfeita e agradável de Deus, porque ficam presas no porquê. Senhor, por que o Senhor deixou? Senhor, se o Senhor estava lá, por que o Senhor não pediu? O que meu pai estava fazendo que ele não via?
Porque geralmente os casos de abuso, eu estou falando de abuso, eles acontecem com pessoas muito próximas. É um tio, é um amigo que você dormiu na casa. Esses dias eu estava atendendo uma pessoa, não atendo consultório mais, mas eu faço um aconselhamento. Esses dias eu estava atendendo um pastor que desenvolveu a homossexualidade. E ele estava sendo tratado. E o problema foi que quando ele era pequeno, o pai também pastor, o pai recebia itinerantes em casa. E um dia, um desses pastores itinerantes chegou na casa dele e começou a abusar dele. E esse pastor ficou lá por 3 meses. E esse menino, com 8 anos, desenvolveu essa homossexualidade a partir dessa situação inadequada. Se casa, tem filhos, mas começa a nutrir esse adoecimento de alma, provocado pela humilhação de algo que eu não tinha poder de negar. O que eu estou te dizendo é que não há terapia que pode curar esse tipo de sentimento. A única pessoa que cicatriza essa ferida, que faz você olhar sem sentir dor, é o Espírito Santo de Deus. Independente daquilo que te humilhou, independente daquilo que te tocou como não devia, independente da ferida que custa fechar, que está aberta aí. Quem sabe você se casou, tem filhos hoje, é mãe de família, é uma avó. Mas só você e Deus sabem da cena que não sai da memória. Eu quero te dizer que o Senhor te trouxe aqui para liberar uma cura sobre a sua história. Porque Ele tem uma vontade boa, perfeita e agradável te esperando. E para isso a sua alma precisa ser transformada. A última ferida que eu quero falar, para a gente orar, é a ferida da humilhação. Humilhação, falei, da traição. Traição dói, hein? Pessoas que foram traídas, eu não estou falando só de um marido trair, não. Talvez você foi traída por uma amiga. Talvez você foi traída por alguém que você confiava dentro da sua casa. Talvez você foi traída por alguém que trabalha com você. Talvez é num grupo de negócios. Talvez você foi traída por um filho. Quem sabe foi traída por pai, pela mãe, enfim. São tantas as traições. Você sabe qual que é? Esses dias o reverendo Augusto Nicodemos falou uma coisa que falou muito comigo. Ele falou assim, olha, a gente fica tanto querendo expulsar os demônios que gritam, que rangem, que saem como cobra. E amém, a gente tem que expulsar esses demônios mesmo. Mas o pior tipo de manifestação demoníaca é aquela pessoa que está ao seu lado, fingindo que te ama e na verdade te detesta. E ele deu o exemplo de Judas com Jesus. Judas estava possesso de espírito maligno. O demônio não necessariamente grita, transforma a voz, faz falar alto e rasteja. Às vezes ele é externado por alguém muito próximo, que trai, que engana, que machuca, que violenta. A maior prova, o maior comportamento de alguém que foi traído é a máscara do controlador. São pessoas que têm que ter tudo sob controle. Ela quer controlar a vida do filho, do marido, do pastor, do tio, da mãe, da sogra, do patrão. Já viu gente assim? Tem uma necessidade de controle. E ai de quem não se deixa ser controlado. Isso é máscara de traição. Pessoas que foram traídas têm um discurso que sempre vai chegar em algo do tipo: eu já sabia, eu te avisei, por que você fez assim? Eu te dei sinais. Porque a necessidade de falar que ele está por cima. É gente que sempre vai te contar uma história e vai falar, você entendeu? Porque elas desenvolvem uma capacidade de manipular os outros. São pessoas que querem ser donas da razão. A ferida da traição dói tanto que essa pessoa começa a ter um comportamento contrário. Já que aqui doeu tanto, eu vou impor para que isso não me aconteça mais. Ô minha irmã, a palavra de Deus diz que a ira do homem não produz a justiça de Deus. Por mais que você se ire, por mais que você tente ter um comportamento que controle, isso não muda, isso não sensibiliza Deus. Porque o que sensibiliza Deus é um coração quebrantado, reconhecendo que nós não podemos nada, mas pela cruz do Calvário Ele pode tudo.
reconhecendo que não há em mim mérito algum que mereça algo dele, mas que ele não me ama pelos meus méritos, mas ele me ama apesar dos meus deméritos. E eu começo a me permitir ser tratada por esse Espírito Santo. Pessoas que foram traídas têm um humor instável. É gente que às vezes é engraçado, mas é gente que também mente com muita facilidade. Sabe gente que mente com qualquer coisa? Tem gente que mente tanto que acredita na mentira dele. E o problema do mentiroso, que eu acho mais complicado, eu nunca ia servir para ser mentiroso, porque o mentiroso tem que ter uma coisa que eu não tenho muito, que é boa memória. Quando você mentiu, você tem que lembrar que você mentiu daqui 10 anos. Porque escutou a mentira, ela acreditou. Então o mentiroso tem que ter boa memória, porque a verdade é uma só, você pode dizer amém? A verdade é uma só, ela é hoje, ela é daqui 100 anos. Mas a mentira não. Eu tenho várias vertentes para ela, e aí você tem que estar sempre criando uma para sustentar a outra. Porque se eu mentir uma coisa aqui, eu vou ter que sustentar aquilo com algo que eu também vou ter que inventar. E tem mais, minha irmã. A mentira é o único pecado para o qual a Bíblia atribui paternidade. O pai da mentira é o... E do outro lado tem Jesus, que é o caminho, e é a vida. Você entende a gravidade de uma mentirinha? Você entende como isso não cabe numa vida transformada? O que Paulo estava querendo que o povo de Romanos entendesse era: ei, vocês agora têm que mudar. Não se conforma com o século, mas transformai-vos. Começa a viver esse processo, para que a boa vontade de Deus chegue até a sua história. E Paulo investe toda a carta aos Romanos, ensinando aquele povo a ser crente. E ainda hoje essa carta é viva. Porque enquanto eu leio a Bíblia, ela me lê. Você pode dizer amém? Minha irmã, é impossível ler a Bíblia sem ser lido por ela. Enquanto eu leio as Escrituras, elas me leem. É por isso que quem lê muito a Bíblia não tem tempo de preocupar com a vida dos outros. Porque quanto mais eu leio a Bíblia, mais eu entendo o que eu preciso mudar, e menos tempo eu tenho para preocupar com o que o outro tem que mudar. Porque eu percebo que o crivo é muito alto. O crivo é a própria pessoa de Cristo. Deus não te chama para ser parecido com o seu líder, com o seu pastor. O crivo é ser parecido com o próprio Cristo. É muito alto. E aí quando a gente olha, a gente começa a ver que a gente está longe. Mas nós estamos nesse processo sendo aperfeiçoados, para que um dia possamos declarar: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Falar nisso, eu quero te encorajar a orar quando você se lembrar pela nossa amiga Eliane de Oliveira. Quem conhece a cantora Eliane de Oliveira? Não? Aquela que canta: junto o povo, Gideão, 300 com cantar os 300 com... O mundo tem gigante, a igreja tem Davi. Conhece não? Eliane de Oliveira perdeu o esposo essa semana. E a Bíblia diz que nós devemos chorar com quem? Quando você puder, levante um clamor na sua casa por essa família. Ele teve um câncer avassalador e a nossa irmã está chorando, sofrendo muito, porque o presbítero Elton voltou para casa. Mas a separação dói. Então, quando você se lembrar, ore por ela. Em nome de Jesus, apresente a casa dela, os filhos dela ao Senhor. A traição dói. A traição gera o controle. Mas sabe o que é lindo no nosso Deus sobre essa questão da traição? Deus é tão lindo. Ele age tão diferente do inimigo da nossa alma. Porque Satanás, mesmo conhecendo o seu nome, ele insiste em te chamar pelo seu pecado. Lembra como ele fez com Jacó? Deus não. Deus, mesmo conhecendo o seu pecado, te chama pelo seu nome. Porque Ele olha para você e vê aquilo que você já é. Ei, minha irmã, você não é o que você pensa que você é. Você não é o que os outros dizem que você é. Você é o que Deus determinou que você fosse. É por isso que o processo de transformação me faz alcançar a vontade que é boa, que é perfeita e que é agradável de Deus. Querida, a esperança tem duas filhas lindas: a indignação e a coragem. A indignação me faz não aceitar as coisas como elas estão, e a coragem me faz mudá-las. Você tem esperança?
Você acredita num amanhã melhor? Você acredita que há em Deus respostas e bálsamo para todo tipo de ferida que você já viveu? Quem sabe você tenha vivido injustiças terríveis. A injustiça, ela provoca o pior de nós, porque ela cria um indivíduo rígido. A injustiça cria um indivíduo invejoso. Zueni Ventura diz que cobiça é querer o que não se tem. Ciúmes é querer manter o que se tem. E inveja é não querer que o outro tenha. A inveja é tão grave, minha irmã, que não é que eu quero seu sapato, ele nem me serve. Você calça 36, eu 39. Mas eu não quero que você tenha. Pessoas que se sentem injustiçadas não entenderam o propósito individual de Deus. Elas não entendem que Deus dá para cada um no tempo determinado e o que Ele deseja. Ei! Tudo aquilo que Deus queria que você tivesse para chegar no propósito que Ele tem para a sua vida, Ele já te deu. É como se Ele tivesse te dado uma mala para andar com você nesse tempo aqui que se chama vida. Sabe qual é o nosso problema, principalmente o nosso de mulher? A gente está sempre de olho na mala da outra. Ah, Deus, olha lá. Se eu tivesse o que ela tem, né, Senhor? Para ela é fácil, olha lá, Deus. O Senhor deu isso, o Senhor deu aquilo. Tem umas que estão pensando aí agora. Deus, se o Senhor deu mala para mim, o Senhor não deu nem uma frasqueira. Foi uma pochete. Não tem gente que acha que a grama do vizinho é sempre mais verde? Um dia eu fui atender uma jovem e ela disse assim para mim: pastor, sabe o que é? Eu estou aqui e eu descobri que a minha vida é muito triste. As minhas amigas todas são tão felizes, pastor. Olha aqui o Facebook delas, olha o Instagram, olha o tanto que elas são felizes, elas estão sempre rindo, viajando. Eu escutei o que ela tinha que dizer, depois falei: vem cá, filha, senta aqui. Agora abre a sua rede social para mim, abre aí seu Facebook. E aí ela abriu, e eu falei: agora me conta o que você está vendo aí. E ela ia olhando as fotos, e ela já começou a chorar e falou: no meu Facebook eu também sou feliz. O que eu estou te dizendo é que ninguém vive vida de rede social. Quando eu começo a desejar a vida do outro, eu passo a não entender que aquilo que Deus tem para o outro é algo específico e que talvez se eu tivesse o que o outro tem, eu não suportaria. Ô minha irmã, a injustiça não vem do Senhor. E ela vai criando uma ferida que te afasta da vontade dEle. Deus me trouxe aqui para te lembrar que às vezes algo tem que doer muito, para depois não doer nunca mais. Eu não sei quais são as feridas que você acumula ao longo da sua história. Se injustiça, se abandono, se traição, se humilhação, se rejeição. Ou talvez eu nem disse o que você acumula. Você está ferida, você está magoada. As pessoas não te valorizam. A sensação é que você é um nada. Quem sabe você nunca tentou contra a sua vida, mas você já pensou várias vezes que não valia a pena viver. Mas você veio para um congresso que te chama a se lembrar que você é marcada pela promessa. E mulheres que são marcadas pela promessa, elas lidam com as feridas de forma diferente, como Deus diz que deve ser. Uma mulher marcada pela promessa, ela fala do que ela sente. Você pode dizer isso comigo? Eu preciso falar dos meus sentimentos. A palavra de Deus diz de Tiago: confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para seres curados. Já viu gente que vai criando um embotamento de afeto, não conta para ninguém, não confia em ninguém, não fala para ninguém e vai se guardando, vai se guardando. Eu quero te dizer algo em nome de Jesus, creia nisso. Se você for uma pessoa confiável, Deus colocará pessoas confiáveis na sua vida. O problema é que às vezes a gente quer gente confiável, mas a gente mesmo não é confiável. Eu quero alguém contar meu segredo para a pessoa não contar. Mas se eu souber segredo de alguém... Quando você se torna alguém confiável, o Senhor dá ordem a pessoas confiáveis, para que você possa se abrir, para que você seja curada. Mulheres que buscam a cura para alcançar a vontade boa, perfeita e agradável de Deus, falam dos seus sentimentos. Outra característica de uma mulher que está atrás da cura para essas feridas que eu falei, é que essas mulheres passam de coadjuvante para protagonista. Elas começam a tomar decisões. Você é capaz de tomar decisão? Já viu gente que não sabe nem o que quer comer? O que você quer comer? Qualquer coisa.
Escolhe você. Ô querido, como eu escolho o que você vai comer? Quem vai comer é você. Quando eu quero ser curada, eu começo a tomar as rédeas da minha história. A partir da vontade e da diretriz de um Deus soberano através da Bíblia Sagrada. E eu começo a tomar as decisões da minha vida. A palavra de Deus diz em Jó: tudo aquilo que projetares no Senhor, a luz brilhará no seu caminho, e isso te vai bem. Deus honra a decisão da sua mão. Mulheres que querem alcançar a vontade boa, perfeita e agradável de Deus, estão passando pelo processo de transformação e não estão conformadas com esse século, tomam decisões adequadas. Terceira coisa é que eu encerro. Eu te disse que se você quer viver esse processo de cura, tem que tomar decisão, tem que falar do sentimento. E eu termino te dizendo que se você quiser viver esse processo de cura, não dá mais para viver de aparência. Mulheres que querem ser curadas não vivem de aparência. Querido, não tem nada pior do que viver de aparência. Não tem nada mais pesado do que ser o que você não é. Quem vive de aparência vai enrolando a vida inteira, até essa relação com dinheiro, já viu? Você cai na lei do consumismo, que faz você comprar o que você não precisa com dinheiro que você não tem para impressionar quem você nem conhece. Você sabia que há uma psicologia chamada psicologia do marketing, que estuda o cérebro humano só para promover coisas que te façam desejar? Vou te dar um exemplo. Comprovadamente, existem cores associadas à fome. São elas vermelho, amarelo e azul. Pensa aí rapidamente nas maiores marcas de fast food que você conhece. Pizza Hut, McDonald's, Burger King. Todas têm essas cores no nome. Porque você nem está com fome. Mas você vê um M grandão assim lá, amarelo. Aí você pensa, nossa, mas uma batata frita agora, hein? É associada, é mente, ei. É por isso que você nunca vai entrar num supermercado grande e aquilo que é a primeira necessidade vai estar na frente. O arroz, o feijão, o óleo, o extrato, nunca. Vai estar sempre lá no fundo. Porque até você chegar lá, você já desejou um monte de coisa que está aqui. Meu irmão, isso é estudo de cérebro. Isso é gente que estuda para fazer assim, não é acaso. O que eu estou te dizendo é que quando eu quero ser curada, eu não vivo de aparência. Nem no dinheiro, nem em outra área. Eu busco a essência de Deus em mim. Eu quero ser o que Deus me fez para ser e eu não abro mão disso. Ô minha irmã, eu não sei como você está aqui. Mas o Senhor, como eu disse de manhã, Ele está sempre pronto para fazer o sobrenatural. Mas o natural é com você. É você quem precisa decidir aí, não viver de aparência, não, tomar decisões e começar a falar dos seus sentimentos. É você quem precisa decidir preferir as marcas do joelho do que as feridas no coração. É você quem tem competência para olhar como anda a sua alma. E o que tem te paralisado para não chegar na vontade boa, perfeita e agradável de Deus. Certamente você é uma mulher marcada pela promessa. Eu não estou falando da sua vida espiritual, daquilo que vem antes do seu nome. Obreira, diaconisa, missionária, pastora. Isso não importa para o Senhor. Satanás não toca na sua vida espiritual. Mas ele te escraviza, provocando feridas na sua alma e não te deixando ser liberta delas. Mas a boa notícia é que o Espírito Santo de Deus está aqui. E Ele pode promover a cura que você deseja. Feche os seus olhos em nome de Jesus. Eu quero te encorajar dentro de minutos. Fazer essa viagem dentro de você. Qual é o nome da sua ferida? Rejeição? Abandono? Humilhação? Qual é o nome daquilo que te machucou? Daquilo que você traz ao longo do tempo? Injustiça? O Senhor te convida nesse momento a contar para Ele onde dói. Ei, você está na presença do Pai espiritual. E Ele te põe no colo. E aqui você não precisa ter medo de reputação, do que os outros vão dizer. O Senhor é para você aquilo que você não teve. Quem sabe o seu sonho de criança era ser colocada no colo. Era que a sua mãe te buscasse na escola. Era que o seu pai se importasse. Quem sabe você viveu uma adolescência cheia de feridas porque foi humilhada, porque foi confundida, porque foi tocada como não devia.
Quem sabe você está aqui hoje com feridas de rejeição, de ofensas, porque pessoas disseram coisas para você que você nunca conseguiu se livrar. E ainda hoje você acredita que você é feia, que ninguém vai te amar, que você não sabe fazer certo, que o seu casamento não vai para frente. Quem sabe tocaram na sua autoestima. Fizeram que você acreditasse que você era menor, era menos capaz. Querida, conta para Deus aí onde dói. Nós já vamos orar. Mas é preciso que você conte para o Espírito Santo aquilo que dói. Esse processo de transformação da mente é o que te garante a vontade boa, perfeita e agradável de Deus. Esse processo de transformação da alma é o que faz você sair de uma zona de conforto para chegar no lugar onde Deus quer te colocar. Esse processo de transformação é o que atrai a materialização da promessa que um dia te marcou. Nós não estamos falando do quão espiritual você é. Nós estamos falando daquilo que é humano, de uma alma que é eterna e que precisa ser desintoxicada. O Senhor quer desintoxicar a sua alma nessa tarde. Sabe, a gente desintoxica tanto o nosso corpo. Tem dieta detox, suco detox, massagem detox. Mas às vezes a gente se esquece de fazer um detox naquilo que é eterno, que é a nossa alma. E ela vai ficando cheia de sujeiras. Querida, começa a dizer aí ao Senhor onde dói. Conta para Ele. Conta para Ele o momento, o lugar, como foi. Em nome de Jesus, eu creio que o Espírito Santo vai trazer a memória de mulheres. O momento da dor. E você vai entender por que você é do jeito que você é. Não é porque você é assim, sua avó foi assim, sua mãe foi assim. Mas é porque há uma ferida aberta. Que o Senhor quer passar com bálsamo nessa tarde. Há esperança para você e para mim. O nosso Jesus está vivo. E porque Ele vive, há esperança para você. Porque Ele vive, todas as coisas podem se fazer novas. Porque Ele vive, pode começar um processo de cura hoje, que vai durar até o dia que Ele voltar. Querida, se coloque de pé em nome de Jesus. Nós não temos tanto tempo aqui. Mas o ideal é que você, ao identificar a sua ferida, continue esse processo de transformação da sua alma na sua casa. Todos os dias. Ao se colocar de pé, feche os seus olhos. Põe a mão no seu coração. A Bíblia diz que sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as saídas da vida. O que eu estou te dizendo é que a sua vida reflete o seu coração, mulher. Se a sua vida está triste, é porque o coração está triste. Se a vida está desanimada, é porque há um coração desanimado. Se a vida está bagunçada, é porque o coração está bagunçado. Não se engane, é impossível fazer uma exo-organização sem fazer uma endo-organização. O que eu estou dizendo é que não tem jeito de organizar seu ministério, sua vida de casada, a vida dos seus filhos, sua vida profissional, se dentro de você está tudo uma bagunça. Deus quer organizar as coisas dentro de você a partir dessa tarde. Coloque a mão no seu coração aí, minha irmã, e comece a clamar. Comece a clamar por esse Espírito que consola. Comece a ouvir o Senhor te lembrando. Eu cuido de ti. Eu cuido de ti. E descansa em mim. Comece a sorrir. E a promessa dele para sua alma: o que eu tenho é bem melhor, pois só eu sei do amanhã. Então recebe o abraço meu, pois da tua vida cuido. Esse Deus cuida de você. Esse Deus cuida de você, Ele te abraça. Você pode abraçar a mulher do seu lado. E em nome de Jesus eu quero te encorajar a ser para ela nesses instantes aquilo que ela precisa. Seja o colo de mãe que ela não teve. E depois você inverte. Vamos orar umas pelas outras. Minha irmã, seja a intercessora que você gostaria de ter na sua casa.
Seja para essa irmã intercessora que você gostaria de ter na sua vida. Dá o colo que ela não teve, o abraço de mãe. Em nome de Jesus, ministre o alívio na culpa, o alívio sobre a humilhação, quem sabe sobre o abuso, sobre a rejeição. Seja a boca do Espírito Santo de Deus. Se permita ser um vaso nas mãos dele. E depois de orar, receba a oração da outra amiga. Em nome de Jesus, nós somos igreja. Nós somos um corpo ajustado. Quando uma sente dor, a outra sente dor. Comece a ministrar a cura na alma da sua irmã. Comece a chamar à existência o alívio da graça. O alívio da graça que retira o peso do abandono, que retira o peso da injustiça, que retira o peso da rejeição, que retira o peso da humilhação, que retira o peso da ofensa. Ei, vamos lá, não fique me olhando. Abrace alguém do seu lado. Você não veio aqui assistir a um culto, você veio participar de um culto. Deus quer receber o seu culto, o seu clamor, a sua oração. Ore com alguém. Não deixe ninguém sozinho, em nome de Jesus. Se você ver alguém sozinho do seu lado, vá até essa pessoa, abrace ela. Comece a ministrar a cura na alma. Em nome de Jesus. O Senhor te chama para fazer como o salmista. Porque estás abatido a minha alma? Porque está perturbada dentro de mim? Espere em Deus. É isso que o Senhor diz a você hoje. Espere em mim. Libera o perdão. O Senhor passa com bálsamo de Gileade sobre a sua vida. Há uma cura sendo derramada neste lugar. Oh, rebaixeira. Ei, xaramassore canta lá, manai. O nosso Deus é um Deus de aliança, é um Deus de promessa. Ele é um pai que não abandona, Ele é um pai que não defrauda, Ele é um pai que não humilha. Ele está aqui essa tarde e Ele é poderoso. Sinta o poder do Espírito Santo de Deus. Essa botija de óleo de unção, ela não esvazia, ela está aqui. Existe bálsamo em Gileade. Todas as feridas podem ser curadas agora, em nome de Jesus. Comece a orar, minha irmã, comece a declarar isso para a sua vida e comece a ser boca de Deus e instrumento do Senhor na vida dessa mulher que é do seu lado, em nome de Jesus. O Senhor Jesus está passeando aqui. Ei, Ele é o mesmo que andava em Jerusalém, em Jericó, na Samaria. Só tocar na orla do manto você pode ser curado agora. Não existe nenhum problema que Ele não possa resolver. Ele tem a solução para o seu problema. Ele é Deus de perto. Em nome de Jesus nós ministramos aqui, Senhor, o bálsamo de Gileade, um remédio infalível que cura qualquer enfermidade. Pode ser física, pode ser espiritual e pode ser emocional. O bálsamo de Gileade. Ei, o que o Espírito Santo de Deus pode fazer agora na sua vida para sempre, nenhum psicólogo, nenhum médico, nenhum cientista, nenhum psiquiatra pode fazer. Seja casa favorita do Espírito Santo agora. Abre o seu coração e seja curada em nome de Jesus. Receba a cura aí. Continue orando. Feche os seus olhos. Ministre na vida da sua irmã em nome de Jesus. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor substitua agora, meu Pai, no lugar da humilhação, um tempo de honra, um tempo, meu Deus, de privilégio de ser honrado e reconhecido. Deus, em nome de Jesus, no lugar de vergonha, meu Deus, que o Senhor possa agora, meu Pai, dar um tempo de destacamento espiritual, emocional, afetivo. Espírito Santo de Deus, faça essa obra, meu Deus.
Espírito Santo de Deus, faça essa obra, porque homem nenhum pode fazer, mas o Senhor pode. Tu és poderoso, o Senhor não mudou, o Senhor continua sendo Deus do impossível. Deus, faça agora, Senhor. Vai visitando agora, meu Deus, cada uma das minhas amadas irmãs. Vai visitando os corações. Vai renovando os pensamentos, Espírito Santo. Vai libertando dos traumas e dos fantasmas do passado. Deus vai fazendo uma obra, meu Pai, um reboliço santo dentro dessa obra, dessa alma agora, em nome de Jesus. Deus vai ministrando bálsamo de Gileade, vai sarando as feridas, meu Deus, vai sarando as feridas, Senhor. Meu Pai, em nome de Jesus, vai colocando um coração de perdão. Meu Pai, coloca um coração regenerado, parecido com o seu. Deus vai fazendo essa obra agora, Pai. Vai fazendo essa obra agora, Espírito Santo. Vai fazendo essa obra agora. Vai fazendo, Espírito Santo, xalabassore calamanai.